Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir O Castelo de Vidro. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Castelo de Vidro aborda a história de uma família de nômades, basicamente, em que os pais são interpretados pelo Woody Harrelson e a Naomi Watts, em que eles vão viajando por tudo quanto é canto e vão morando cada hora num lugar e param cada hora num lugar. E tem 3 filhos. O filme é basicamente sobre a relação dos filhos com os pais e de como há um embate de gerações e de como muitas vezes a geração seguinte quer de todas as formas se diferenciar da geração anterior. É basicamente sobre isso o filme. Mas, mais profundo, o filme ele ainda tem muito mais uma humanidade de trabalhar com a relação entre pai e filho, entre mãe e filho, mãe e filha. Castelo de Vidro, ele é basicamente sobre isso. Sim, para eu não falar muito sobre a história, porque eu acho que quanto menos eu contar, melhor para vocês embarcarem e entenderem toda a complexidade de como a narrativa é construída, porque a narrativa ela vai trabalhando com 2 momentos históricos. Então, em um momento os filhos já estão grandes e eles vão tendo flashbacks relembrando das relações do passado com os pais. E tem as relações atuais, então eu vou contar o mínimo possível. A ideia é que vocês assistam e entendam toda essa relação. Eu gosto bastante do filme porque ele é muito humano. E muito humano no sentido dele não ser aqueles personagens unidimensionais, aqueles personagens que são sempre assim, sabe? Que parece que não evoluem, parece que não são de verdade. Aqui os personagens parece que tu toca neles, de tão humanos que eles são. Porque eles erram, porque eles acertam, porque eles brigam, porque eles choram, porque eles se matam e depois se amam. O filme, ele é sobre isso e é sobre a nossa vida. Principalmente nas relações que nós temos com os nossos pais. Em um momento a gente tá brigado com eles, mas por mais que eles tenham feito cagada e por mais que nossos pais errem, porque sim, eles erram, eles são nossos pais, então é muito difícil a gente romper esse laço e romper essa ligação. Principalmente porque a gente passa por momentos bons e por momentos ruins. Então, não tem como simplesmente apagar tudo que é bom em nome de uma briga com teu pai ou uma briga com uma tua mãe. E o filme ele é basicamente sobre essas relações entre família. E é por isso que eu gosto bastante do filme, porque ele funciona nisso. Ele não tenta criar uma dicotomia de mostrar, nossa, o pai é o vilão, não, a filha é a vilã. Não tem vilões. E a partir do momento que a gente diz que não tem vilões no filme, é que aí surge um dos problemas do filme. Não tem um antagonismo muito presente no filme, então a história, ela pode parecer uma história meio mal distribuída. Ainda mais que a narrativa ela é uma narrativa de vem e vai, então uma hora a gente tá no presente, outra hora a gente tá no passado, então isso fica meio perdido em função de não ter, vamos dizer, um antagonismo muito forte. Mas ao mesmo tempo, não ter esse antagonismo é o que faz a alma do filme, porque se a gente tivesse um antagonismo, a gente poderia cair em algum estereótipo. Então eu entendo que esse problema, ele é um problema, ele tá na narrativa, ele atrapalha um pouco a narrativa, mas esse problema não faz com que o filme seja descredibilitado. Ele tá ali, mas não quer dizer que isso não faça sentido dentro do filme, se vocês me entenderam. Outro ponto que eu acho fantástico no filme são as atuações. Nós temos Woody Harrelson numa atuação muito boa, como um pai que sofre com problema de bebida e que quer dar, no caso, um castelo de vidro pros filhos e construir uma casa em que todos possam viver harmoniosamente. E ele tem que lidar com a frustração de ver que os filhos uma hora vão ter que ir embora pra seguir a vida deles. Então ele tá fenomenal como esse personagem. Ao mesmo tempo a Naomi Watts também, que é a figura da mãe que também tem muitos sonhos, tem sonho de ser pintora e não desiste desse sonho. Ao mesmo tempo tem que lidar com os problemas do marido que sofre de alcoolismo e também com os problemas dos filhos em relação ao pai. A Brie Larson interpreta uma das filhas que tinha bastante laço com o pai, que é basicamente a protagonista do filme. E aí que é a importância de ter uma atriz muito boa, de uma atriz que consegue demonstrar com todas as expressões possíveis o quanto ela ama o pai, mas o quanto ela tem esses problemas e tem uma carga de um passado muito problemático com o pai. Então eu gosto de como a Brie Larson consegue mostrar isso e às vezes com uma cara, às vezes com 2 expressões, ela mostra tudo isso. Então eu acho ela fantástica, ainda bem que ela tá no filme. Em relação ao roteiro, não tem muito o que abordar, é um roteiro simples, não tem nada grandioso, mas também não é ruim, ele é eficiente. É adaptado de um livro que, pelo que eu vi, a maioria das pessoas gosta bastante do livro, fiquei até interessado em ler, porque é uma história interessante. E é um ótimo filme, é um daqueles filmes que tem carinha, sabe, de fim de ano, pra tentar uma vaguinha no Oscar, sabe? Tem esse tipo de filme. Ele tem também aquela relação com um filme que eu gosto muito, que é o Capitão Fantástico, porque ele tem também essa relação do pai. Não tem os mesmos dramas, mas tem um quê de Capitão Fantástico também. Tem um quê de na natureza selvagem também, das pessoas viverem sem ter um lugar definido, certo? Então, ele é um filme que segue essa linha. É
muito interessante de assistir, é um filme pesado, não esperem que vai ser alguma coisa leve, não é que nem o Capitão Fantástico, que é uma coisa mais leve, é um filme bastante pesado. Os dramas, como o alcoolismo, tomam bastante a narrativa, mas é um ótimo filme pra gente refletir e sempre analisar as nossas relações com os nossos pais e com as nossas famílias. É um excelente filme. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para O Castelo de Vidro é um B, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, curta nossa página facebook.com/cineeterno. Tem nosso Instagram, @cineeterno, e nosso site cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.